Vou contar para vocês então um caso hoje de um casal que mostra como esse caminho da reprodução nem sempre é linear, fácil, como envolve muitas decisões, muitos procedimentos, muitas vezes até a gente chegar no nosso positivo. Então essa paciente me procurou com 39 anos, já com 5 anos de tentativas. Nós realizamos uma investigação, uma complementação da investigação dela e optamos então por realizar uma cirurgia para tratamento de endometriose. Essa paciente realizou cirurgia então em julho de 2024, em que realizamos a avaliação do útero, estava tudo bem, realizamos então o tratamento de endometriose. Essa paciente foi orientada a tentar por alguns meses. O que aconteceu? Poucos meses depois, essa paciente começou a apresentar irregularidade no ciclo menstrual. A gente começou a fazer alguns exames e viu que o FSH começou a subir, indicando aí então uma baixa reserva e alguns indícios de que talvez essa paciente entrasse na menopausa em breve. Então a gente tentou um ciclo de fertilização in vitro, fez todo o estímulo, aspirou um óvulo, mas esse óvulo infelizmente estava degenerado, não tinha condições de passar pelo processo da fertilização. Essa paciente então ela é muito objetiva, ela é muito tranquila, a gente conversou que poderíamos tentar de novo, com o risco disso acontecer novamente, ou partir para ovo doação, que foi o que essa paciente preferiu. A gente então entrou em contato com o banco, essa paciente fez uma importação de óvulos e esse processo às vezes leva alguns meses até se concluir. Nesse meio tempo nós descobrimos um mioma que atrapalhava o processo, que fazia uma impressão na cavidade uterina. Não são todos os miomas que precisam ser removidos, mas nessa paciente especificamente a gente precisava remover. Na nossa primeira cirurgia lá atrás, isso não aparecia e ele surgiu ao longo desse tempo. Então ela fez uma nova cirurgia quase um ano depois da primeira para a gente retirar então esse mioma. Então retiramos o mioma, os óvulos chegaram, ela se recuperou dessa cirurgia e a gente decidiu antes da fertilização avaliar um pouco melhor o marido antes da gente ir para esse processo. A gente fez um exame de fragmentação do DNA espermático para entender se ele precisava de alguma intervenção antes da fertilização. Encontramos uma alteração, a fragmentação estava elevada. Por 3 meses, ele passou por um processo de uso de algumas vitaminas, alguns suplementos específicos. Repetimos o exame, fragmentação, ok. Paciente liberada da retirada do mioma, da miomectomia. E fomos finalmente para a nossa fertilização in vitro desses óvulos doados. Então, entre a nossa primeira consulta e realmente ela fazer esse descongelamento, foi praticamente 1 ano e meio, para vocês verem como realmente esse processo nem sempre é rápido e fácil. A gente fez o descongelamento desses óvulos doados, fizemos a fertilização in vitro, essa paciente conseguiu 2 embriões, e enquanto isso a gente preparou o endométrio dela para transferência. O endométrio estava super bonito, fizemos medida de progesterona, ajustamos o uso das medicações conforme a medida do exame. Essa paciente conseguiu o seu positivo, a gente já fez a primeira ecografia, temos aí um saquinho gestacional dentro do útero. E claro, agora nós temos que acompanhar essa gestação nesses primeiros meses, principalmente, ver se vai ficar tudo bem. Mas ela ainda tem um embriãozinho guardado. E esse caso, de novo, então mostra como muitas vezes são necessárias várias etapas, mudança de rota, uma nova opção de tratamento, eventualmente optar até por óvulos doados, para a gente conseguir o nosso sonhado positivo no final.